bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia. E hoje eu quero tirar um tempinho para conversar com vocês sobre psicologia escolar / educacional ou psicologia nas escolas e tirar algumas dúvidas que eu vejo que são comuns sobre esse assunto e também falar um pouquinho de como foi a minha inserção profissional. Tudo isso porque agosto é o mês da psicologia no Brasil. A gente comemora o dia do psicólogo ou da psicóloga, né? Afinal, temos uma força de trabalho muito maior feminina nessa área, no dia 27 de agosto, que é uma data que lembra do momento de regulamentação da profissão da psicologia no Brasil. E aí, eu estava a fim de conversar um pouquinho sobre psicologia escolar, porque eu vejo que é uma área que muitas pessoas entendem que seja necessária de ser cada vez mais implantada nas escolas, mas ainda gera algumas dúvidas, alguns desentendimentos, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Dando um pouco de contexto, então, eu sou psicóloga nessa área escolar desde 2013. Em 2012 eu fiz um concurso público, felizmente passei, né? E em 2013 fui chamada, no comecinho de 2013, e fazem 8 anos e meio, eu acho, por aí. E eu fui chamada no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. Era uma época em que, felizmente, a gente tinha um investimento muito forte na educação federal, né? Então, havia um investimento de expansão dessa rede, né, dos IFES ou IEFs, né, dependendo de onde você mora. Todos os estados do Brasil têm os seus IFES ou IEFs, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 3, o IFRS, o IFAR, o Instituto Farroupilha, e o IFSU. E são institutos diferentes, né, mas que têm princípios básicos que foram criados numa lei de 2008 que instituiu a rede federal no Brasil, ainda no governo Lula. E o trabalho nos institutos federais é muito, muito bacana. Uma excelente formação, né, com excelentes professores e tudo mais. Tem uma estrutura que, infelizmente, tem sido maltratada, de certa forma, né, negligenciada. Não vou para esse lado ainda, mas tá feia a coisa, assim, de cortes na educação. E isso é bem preocupante. Mas, enfim, esse não é o foco deste vídeo, né? Então, eu fui chamada para trabalhar no Instituto Federal do Campus Sertão. Então, ele vem de uma escola agrícola, ou escola de agropecuária, que já tem 64 anos de existência. Então, inicialmente tinha um formato, né, foi passando por diversas transformações ao longo do tempo, mas basicamente é uma instituição de educação no meio rural, né? Então, Sertão é uma cidade pequenininha aqui perto de Passo Fundo, onde eu moro, e o campus ele fica ainda mais na zona rural, né, dessa cidade do interior. E eu fui super bem acolhida quando eu cheguei lá, né? Conheci o instituto e estou lá desde então, né? A gente tem encarado um desafio grande nessa pandemia de seguir, né, com as atividades remotas. Não tem sido fácil. Não tem sido nada fácil, nem para alunos, nem para professores, nem para servidores técnicos como eu. Mas esse não é o foco do vídeo, né? Foco, Gabriele. Então, eu me vi psicóloga na área educacional, uma psicóloga escolar, né? E aí, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, com assistente social, com pedagogo, com assistente de aluno, tem nutricionista, né, tem enfermeira, tem médica. Aí não vou citar tudo, que é realmente uma equipe muito grande, eu não quero esquecer de ninguém, também não vou citar nomes por isso. Mas é uma equipe muito bacana, que trabalha com assistência estudantil, né, que é uma política educacional que basicamente foi instituída para se apoiar os alunos da educação pública para que consigam, né, dar conta dos seus estudos, atuando em diferentes frentes, né, seja na moradia, seja no apoio através de auxílios financeiros, né, na alimentação, na saúde, né, e também nesse olhar pedagógico, multidisciplinar, enfim. E aí, então, eu sou psicóloga escolar. E o que eu senti, né, foi muito uma expectativa geral das pessoas, não só do Instituto, mas
sempre que eu falo que eu sou psicóloga e tal, ou as pessoas acham que eu dou aula lá, né, que eu sou professora de psicologia, ou de alguma coisa associada a isso, né, e o psicólogo escolar não é um professor, mas eu vejo como também um educador. Eu gosto também de me pensar como uma psicóloga / educadora, justamente porque a gente está ativamente nesse processo da educação, mas numa função diferente da docência, né? Outra coisa que as pessoas acham que eu faço é de ser uma psicóloga clínica que tem lá a sua salinha na escola e que vai atender como se fosse uma terapia, né? Uma psicoterapia. E aí é um ponto importante da gente diferenciar também, né? O psicólogo escolar, ele não é um clínico que está na escola. Ele é um profissional que traz o saber da psicologia, que traz muitas práticas da psicologia, mas dialoga de uma forma institucional naquele espaço, né? Isso significa que eu não atenda alunos individualmente quando eles precisam de uma escuta, que eu não oriente, né? Não, eu oriento, né? Eu atendo alunos que às vezes estão numa situação difícil, que querem conversar, que querem ter um espaço de desabafo, né? Que querem receber uma escuta, né, qualificada, receber uma orientação profissional, né, com base na psicologia. Eu faço essa escuta, eu faço um acompanhamento, mas é muito diferente de uma psicoterapia, né? A psicoterapia tem aquele formato, geralmente, de você ter atendimento pelo menos uma vez por semana, ou enfim, pode ser mais espaçado, mas você tem ali um horário individualizado com um plano de tratamento que geralmente vai alguns meses ou anos, né, dependendo da situação, que é mais focado em algumas questões de saúde mental propriamente dita, né, mas nem sempre, né. Existem psicologias clínicas que são mais focadas em problemas pontuais, assim como existem outras formas de fazer que são um pouco mais a médio e longo prazo, né. Mas tudo depende da demanda do paciente, do cliente, enfim. Na escola, né, eu faço uma orientação mais breve, né, eu faço um acompanhamento ao longo da vida acadêmica desses alunos, mas é um foco diferente, né, uma forma de escuta diferente do que se fosse numa psicoterapia. E parte do trabalho também é encaminhar aqueles casos que a gente identifica que precisam de um atendimento psicoterápico mais específico para o seu caso. Mas essa é apenas uma das possibilidades de trabalho. O psicólogo escolar, ele também precisa desenvolver um diálogo intenso com a gestão da escola, né, com o corpo docente, com os professores, participar de conselhos de classe, participar de reuniões que pensem, por exemplo, questões relacionadas aos cursos, né, às aulas, as dinâmicas de ensino e aprendizagem, né? Então a gente acompanha muito isso também e tenta agregar esse saber da psicologia a essas práticas que afetam toda a comunidade escolar. Então, o psicólogo também é ou pelo menos na minha percepção, e na de vários autores, precisa ser ativo nessa parte também, né, de se pensar a escola, de se pensar aquela comunidade acadêmica, aquela comunidade de educação. Psicólogo escolar também pode desenvolver projetos mais específicos, né? Então, projetos relacionados à área de inclusão social. Lá no IFE a gente tem núcleos voltados às ações afirmativas. Então, por exemplo, eu coordeno o NAPNE, que é voltado aos estudantes e pessoas, de forma geral, que possuem alguma deficiência, seja física, seja de outra natureza, ou necessidades educacionais específicas, como é a sigla do NAPNE, que é um Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, né? Também participo do NEPGES, que é um núcleo que fala sobre gênero e sexualidade. Então, o psicólogo também tem essa possibilidade de atuar na questão da educação sexual,
na questão dos debates sobre gênero, na questão do acolhimento e combate à LGBTfobia, enfim, esse tipo de atuação também é uma possibilidade. Ou outras formas, né, de exclusão e violências escolares, o psicólogo tem uma atuação muito importante de pensar em projetos de prevenção e também projetos de intervenção e encaminhamento de situações. Então, eu sempre cito, por exemplo, o bullying, né, que é um problema educacional muito frequente nas escolas, ou cyberbullying através da internet. Então, o psicólogo tem uma função importante nessa área, né, de conhecimento sobre o que é o bullying, né, como que ele se manifesta, como que a gente pode lidar com essa situação no ambiente escolar, e é um desafio bem grande, né, então essa é uma outra possibilidade de trabalho do psicólogo escolar. E que mais? Desenvolvimento de projetos, mediação de conflitos também é um campo em que eu vejo muito necessário a psicologia escolar ser cada vez mais e mais implantada nas escolas. E outra coisa que eu acho que também a gente precisa pensar agora é todo o reflexo da pandemia, né, nos nossos estudantes de forma geral, né? Então, pensando agora a nível de Brasil, a gente tem muitas questões referentes à saúde mental que estão surgindo. Ontem mesmo eu estava numa escola em que me chamaram para falar um pouco das emoções. Eu estava virtualmente numa escola que estava meio híbrida, então tinha alunos que estavam na escola e eu estava sendo transmitida pela internet, tinha alunos que estavam em casa acessando na internet. Então, é um modelo muito diferente de tudo que a gente está acostumado até então. E eu estava falando sobre emoções e pandemia. Então, pensar que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão também com uma demanda de saúde mental represada ali muito grande, né? Então, questões relacionadas à ansiedade, conflitos familiares que se agravaram no período da pandemia, questões de violência, né? Questões de depressão, automutilação, que infelizmente é muito comum entre os adolescentes, ideação suicida, né? Pensamentos de autolesionar, né? Então, a pandemia, ela tá gerando efeitos psicológicos que nós ainda estamos começando a conhecer, né? Então, por isso também eu acho que é tão importante que cada vez mais psicólogos e psicólogas sejam inseridos no espaço escolar, porque a gente tem aí muita coisa para trabalhar. A gente está passando por um trauma coletivo da pandemia e esse trauma precisa ser cuidado coletivamente, né? No ambiente da escola como um dos principais da vida social das crianças e dos adolescentes. Então, o que a gente precisa muito é ver investimento na psicologia escolar, né? E um papo sobre... esse vídeo está se alongando bastante, né? A ideia era falar um pouco sobre algumas das possibilidades do trabalho do psicólogo escolar, né? Não vou falar de todas aqui, né? Porque realmente é bastante coisa. Mas para dar uma ideia para vocês. Só que eu quero também deixar essa mensagem de que a gente precisa investir na educação e a gente precisa de profissionais de psicologia na escola, né? Como técnicos importantíssimos da saúde mental que acolham os processos de ensino, de aprendizagem e também deem suporte a outros educadores, deem suporte aos professores, né? Não numa lógica de patologização, né, das pessoas, né? Todo mundo tá doente, né? Então a gente precisa patologizar tudo. Não acredito que seja esse o caminho, mas o psicólogo, enquanto alguém que vai identificar casos que realmente precisam de um olhar mais atento, de um encaminhamento para uma psicologia clínica, por exemplo, ou um outro profissional de saúde, a gente precisa ter um profissional que trabalhe a coletividade também,
né, os grupos, as turmas, né, medir as situações que surgem entre estudantes e professores e família, né? Então, eu vejo o quanto é urgente que esse investimento na profissão venha, e nesse mês da psicologia é isso que eu mais desejo ver acontecendo. A gente precisa, a educação brasileira precisa da psicologia como uma base, uma das bases, né? Não vou dizer que é a profissão que vai revolucionar, até porque a gente também precisa de assistentes sociais, a gente precisa de mais pedagogos, mais psicopedagogos, né? A gente precisa ter mais essas equipes fortalecidas no ramo da educação, mas puxo um pouco mais para esse lado que eu conheço, que eu tenho mais vivência, né, para falar do que é a minha profissão. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, querem comentar, fiquem bem à vontade, tá? E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima.